Bom, pessoal, boa noite. Então, estamos aqui hoje, dia 20 de fevereiro de 2025, 19h30. Feitas as apresentações, a gente começou agora a gravar, então, a aula. Então, a gente começa oficialmente o módulo hoje, o módulo 6, que é a elaboração do trabalho de conclusão de curso. Então, o que a gente vai discutir aqui é basicamente orientação, são etapas da orientação. A gente tentou deixar o mais didático e o mais suave possível, né? E a gente tem algumas coisas para acertar hoje. A gente tem uma diretriz a seguir, né, definida pela escola de saúde pública, mas tem coisas que a gente tem como democratizar e que vocês participem na definição, né? E é isso que a gente vai fazer hoje. O professor Josélio, na terça-feira, ele chegou a fazer a divisão de grupo com vocês, porque ele me encaminhou há pouco uma divisão do grupo e eu nem tive como analisar, né? E então eu queria saber assim se foi feito com vocês, se foi uma definição dele e da Ana Rita, como que está isso? Alguém poderia? Ele mandou no grupo aqui do WhatsApp hoje. Eu acho que ele definiu com ele e a Ana Rita e depois só encaminhou para a gente. Agora há Tá. pouco. Então vocês já têm ciência desse grupo. Sim. Tá. Vocês estão de acordo com essa divisão que ele fez? Porque, assim, eu não os conheço, né? Eu sei que tem pessoas, como foi falado aqui, eu acho que os que falaram hoje todos têm experiência, né, no sistema de transplante, né, em alguma ponta aí. Mas a minha preocupação é de que fique um grupo só com quem não tem experiência, entendeu? Aí eu acho que isso pode comprometer o rendimento. Então, essa é a nossa preocupação, assim, tá? Mas então, vocês têm alguma objeção à formação do grupo? Deixa como está lá? Tá, então, Mabel, eu recebi isso há poucos minutos e aí eu compartilho no nosso grupo daqui a pouquinho, tá? Para você ter o conhecimento também. Aliás, deixa eu fazer isso agora, só um minuto, porque aí você tem condições de acompanhar. Pronto. Pessoal, então eu vou fazer o seguinte: eu vou projetar aqui o plano de ensino do módulo 6, tá? Vou ler com vocês. A Mabel, por favor, faz as intermediações aí, porque a partir de agora eu não vejo vocês. E quem quiser falar, liga o microfone, interrompe, pergunta, porque eu não vou estar vendo vocês, tá? Acho que nessa hora o levantar a mãozinha aqui do Meet não vai funcionar, porque eu não vou ver, tá? Então, só um segundinho. Por favor, me avisem assim que aparecer para vocês. Tá aparecendo. Tá? E este material vai ser tudo que a gente discutir aqui, todos os materiais serão postados na plataforma, tá? Não precisam se preocupar em ficar tirando foto, copiando, porque tudo isso aqui vai estar disponível para vocês na plataforma. Bom, pessoal, então a gente vai discutir, vou apresentar para vocês, eu e a professora Mabel, a gente vai fazendo aqui um bate-bola, tá? Nas explicações. E esse módulo é o de TCC, tá? Eu sei que vocês estão ansiosos, morrendo de alegria por ter de fazer um TCC, né? Mas faz parte, tá? Então, assim, o que a gente objetiva com isso? Talvez o porquê que eu perguntei a respeito da experiência com pesquisa, né? Porque
E acredito que vocês estejam aqui nesse curso também para sair da zona de conforto, né? Para aprender algo diferente, talvez do que a gente vai falar uma coisa ou outra vocês já conheçam, mas o objetivo é a gente olhar para o mesmo serviço, mas não com a lente, com o óculos da assistência, e olhar agora com o óculos da administração. Tá? Então, os métodos de pesquisa são os mesmos, né? Mas tem algum referencial teórico que a gente use que é diferente, que talvez a gente não use, né, na área da saúde. Né? Mas, por exemplo, para fazer um projeto de gestão, que é o que a gente vai elaborar junto, muitas vezes eu preciso de uma pesquisa exploratória, eu preciso de uma pesquisa explicativa, eu preciso de uma pesquisa descritiva para preparar o terreno, né, para depois eu poder fazer uma análise desse problema à luz das ferramentas e dos métodos da administração para solucionar o problema. Tá? Então, é nesse sentido que a gente vai caminhar aqui. Então, o objetivo deste módulo é que vocês elaborem um projeto de gestão. Tá? E esse projeto de gestão, na linha do que a gente vai seguir, ele pode ser um projeto operacional, na vida prática, né? Ele pode ser um projeto estratégico, ele pode ser um projeto tático, né? Que são as esferas ali da administração, que a gente conversou um pouquinho na terça-feira, e aqui a gente vai elaborá-lo com uma visão sistêmica, sempre com uma visão mais estratégica, que eu sempre digo também assim, quando a gente exercita a visão estratégica, eu tenho mais facilidade para compreender o que é tático e o que é operacional. Mas se eu invisto, se eu abordo uma questão com a visão operacional, é muito difícil exercitar o tático e o estratégico. Tá? Então, o nosso ponto de partida aqui sempre vai ser sistêmico, sempre estratégico. Tá? A gente vai apresentar uns cenários de problemas assim para vocês, e aí a encomenda, né, para que vocês desenvolvam, é que vocês vão, primeiro, transformar o cenário que a gente vai passar para vocês hoje em problema. Né? Então, a gente dá dicas ali do rumo a seguir, mas vocês vão precisar pesquisar dados, compreender o problema, para aí sim poder redigir um problema de gestão. Tá? E o problema de gestão, o problema de pesquisa, ele é o ponto de partida para tudo. Porque se você não redigir, não ter claramente o problema, a gente encaminha o trabalho todo errado. Né? E aí também compreender, né, o cenário, analisar o cenário em que esse problema se apresenta, características do problema, né, identificar as causas em potencial do problema, e aqui a gente sempre vai trabalhar com hipótese, né, assim, a causa em potencial, a gente não vai falar, ó, é a causa, mesmo porque a gente está fazendo uma análise, né, um brainstorm e análise de hipóteses do problema mesmo, tá? Raciocinar sistemicamente sobre as soluções para o problema e delinear os mecanismos de controle e avaliação. Tá? Então, isso que a gente está discutindo aqui, o módulo 2 vai instrumentalizá-los para fazer esse trabalho de conclusão de curso, mas não significa que a gente vai esperar o módulo 2, a gente vai caminhando, e à medida que vocês forem absorvendo isso no módulo 2, dessas ferramentas de gestão, vocês vão lapidando o trabalho de vocês, tá? Então, vai acrescentando ali, modificando. Mabelle, administradora, qualquer coisa, você interrompe aí e fala, tá? Por favor, me ajuda. Tudo certo. Se você vê que eu estou falando besteira, você corrige, hein? O nosso curso, então, esse módulo, né? Ele tem 60 horas, são 60% síncronas, que é esse modelo que a gente está aqui agora, e 40% assíncronas, que são atividades que vocês vão caminhar sozinhos, e num determinado momento a gente vai avaliar essa produção de vocês. Tá? As regras são as mesmas, né? Os requisitos assim para aprovação são os mesmos para todos os módulos, né? Lembrando que esses requisitos eles são por módulos, né? Então, em cada módulo tem que ter frequência comprovada de 75%, a avaliação somativa mínima é 7, e a avaliação formativa, o conceito mínimo para ser aprovado é o satisfatório,
né? E aí eu vou explicar um pouquinho à frente quais são os critérios, tanto da somativa quanto da formativa para este módulo, tá? Então, só para falar da somativa, para a gente não perder o parâmetro, de 0 a 2,7 é considerado insatisfatório, não está aprovado. Satisfatório é de 2,8 a 3,5, e o conceito superior é o aluno que atingir 3,6 a 4,0. Né? Lembrando que essa avaliação, ela como a gente vai trabalhar com aprendizagem baseada em equipe, né? Essa equipe vai trabalhar junto no curso todo, mas neste módulo a gente avalia o desempenho da equipe, mas avalia individualmente também. Tá? Então, por exemplo, numa reunião de orientação, a gente consegue perceber qual foi o aluno que se dedicou, qual o aluno que dominou o assunto, né? Se ele participou, se ele não participou das discussões, se ele se pronuncia durante as reuniões de orientação, se os pronunciamentos, as contribuições são pertinentes, né? Então, essa avaliação ela é individual também, tá? E aí, para compor a avaliação somativa, a gente tem 3 entregas, tá? Eu vou abrir o plano de ensino daqui a pouquinho, para que vocês tenham conhecimento dessas entregas e as datas delas. E o plano de ensino já está na plataforma, tá? No ambiente virtual de aprendizagem. E aí vale 3 pontos, tem um peso maior. A entrega 2 vale 2,5 pontos, tem um peso 2. A entrega 3 vale 3,5 pontos, tem um peso 3. E a frequência de vocês, as participações nas aulas, nas reuniões de orientação, valerá 1 ponto. Tá? E aí tem aqui a fórmula de cálculo. A avaliação formativa, ela vai ser composta pela entrega, né, do TCC de vocês, e a gente vai avaliar a coerência, né, todo o processo de construção, as questões metodológicas, ortografia, formatação, a defesa oral, né, porque a gente vai compor uma banca para que vocês apresentem o TCC para a banca, tá? E aí, o que vai compor, né, essa avaliação formativa é a composição da banca. Então, tem uma avaliação que é feita pelo orientador ou pela orientadora, e a gente tem um convidado, um avaliador interno, que é da própria escola, e tem um avaliador interno, que é de uma outra universidade. Tá? Então, por exemplo, a gente tem conhecidos, né, relacionamento com professores da Unifesp, professores da USP, que trabalham com o sistema de transplante, então a gente pode convidá-los, né, para participar da banca de vocês. Tá? Então, quem está querendo fazer mestrado aí já vai ensaiando aqui, tá? Vai dar certo. O TCC, a formatação dele, é o que está aqui no último parágrafo. Ó. O TCC deverá ser apresentado preferencialmente como artigo, com submissão para publicação, né? Então, antes da defesa, a gente vai ter submetido a uma revista, né, para publicação. Não é obrigado que ele esteja publicado, mas a gente vai seguir as normas da escola de já estar submetido. Né? E a referência, né, para a formatação do artigo é a revista da própria escola, que é o HRJ, que é uma revista que foi criada justamente para a experiência dos acadêmicos. Né? Somos obrigados a publicar nesta revista? Não, não somos. Mas caso decidamos juntos que a publicação será nesta revista, então a gente já vai seguir com a formatação dela mesma, tá? Para não ter retrabalho, né? Formata nessa revista e pega e decide depois, aí tem que transcrever não, né? Fazer a adaptação do método, da formatação para outra revista, tá? Então, a gente discute isso ao longo do processo da orientação, tá?
Então, como eu disse, a gente trabalha com aprendizagem baseada em projetos neste módulo e aprendizagem baseada em equipe. Aí, já querendo, né, trabalhar, fortalecer as habilidades de convivência, de trabalho em grupo, de articulação, convivência com as diferenças, né? E, pessoal, um termo que eu venho cunhando, assim, no sistema, na aula de terça-feira, por exemplo, a gente fala do sistema de transplante, então eu sempre falo em subsistemas, tá? De doação, de captação e de transplantes, né? E aí a gente já entendeu a lógica de subsistema lá na terça-feira, tá? E a nossa proposta de trabalho, e aí, evidentemente, por ser um curso que é disponibilizado pela Central de Transplantes do DF, em parceria com a Escola de Saúde Pública, FEPEX, a gente sempre olha para as necessidades de gestão do próprio Distrito Federal, né, no sistema e nos subsistemas, para que a gente desenvolva projetos que possam ser aplicáveis, né, e que venham, e em sendo aplicados, que solucionem problemas da gestão como um todo, né, porque a gente viu que o sistema é complexo, né, pela aula da Patrícia Freire, e que deu todo o embasamento para que depois eu explicasse a teoria sobre sistema complexo, né, então é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Tá? E a gente já tem boas experiências de trabalho de conclusão de curso das outras turmas, em que subsidiaram projetos dentro da Central de Transplantes, projetos de curso, né? Então é muito bom ver que o próprio TCC do aluno deu origem ao processo e já mudou o cenário, né? Então é muito legal. E aí, a nossa proposta aqui, então, era dividir as equipes, tá? Então, como vocês já deram um ok para aquelas equipes, o que a gente precisa fazer agora é dividir os cenários. E aí eu vou interromper o compartilhamento aqui um pouquinho. Voltei aqui, sumiu a apresentação para vocês? Sumiu. Ok, então voltei aqui. Quero também estabelecer uma... Eu e Mabel já conversamos hoje sobre isso. Como que vocês gostariam, assim, de uma forma cega, né, a gente fazer um sorteio? Eu até deixei aqui nas outras turmas, as turmas falaram, não, a gente quer sortear, vamos no acaso aí, né? Então eu abro aqui, projeto para vocês um site de sorteio. Então a gente tem 4 cenários e 4 grupos, tá? E aí, vocês querem conhecer os cenários para escolher os cenários, tendo preferências, a gente desempata, né? A gente vê aí o que faz. Ou vocês querem sortear e depois a gente analisa os cenários? Acho que poderia conhecer o cenário primeiro, né? Tá. Ok. Então, deixa eu colocá-lo aqui. Paulo já demonstrando a curiosidade. Se não gostar dos cenários, Paulo, não tem jeito. É um dos 4, viu? Se não gostar, tem que ficar do mesmo jeito, né? Vai ter que ficar do mesmo jeito. Na distribuição aqui que o professor mandou, já dividiu em grupos, né? Mas vamos ver qual que são. Tá. Eu estou tentando achar... Agora vai. Apareceu para vocês? Apareceu. Apareceu. Sim. Então tá. Vamos ler aqui. E assim, pessoal, a gente... Mabel, então eu vou falar do cenário 1 e 2, você fala o 3 e o 4, pode ser? Perfeito. Tá. Então, pessoal, assim, a ideia nossa é não entregar o problema pronto, para que vocês já participem, já construam a análise do cenário para identificar o problema, né? Estaremos juntos, eu e a professora Mabel, vocês não estarão sozinhos, mas a gente é o raciocínio, né? E o método ativo, o aluno é protagonista, tá? Então, vamos lá. Cenário 1. E aí vocês
digam o que vocês entenderam disso aqui. O Distrito Federal tem um banco de órgãos e tecidos. Esse é o nome oficial, tá, pessoal? Banco de órgãos e tecidos. Mas na prática ele é banco de olhos. Então, sempre que a gente fala BOT, banco de órgãos e tecidos, entendam que é o banco de olhos, tá? Ele é o responsável pelo processo pela operacionalização, né? Tanto da doação, que é aquela coisa da entrevista com familiares, de obter a autorização, quanto a captação da córnea, que é a enucleação do globo ocular, e aí a avaliação da qualidade desse tecido, preserva o tecido num líquido de preservação. Quem aqui é da CNT e trabalha com córnea sabe o que eu estou falando. E aí, depois dessa preservação, em ela sendo indicada, né, ela é viável para ser transplantada, então o banco de olhos disponibiliza esse tecido para o núcleo de distribuição de órgãos e tecidos, e é esse núcleo que faz a distribuição para os centros transplantadores, de acordo com a lista que é gerada pelo Sistema de Informação Gerencial, do Sistema Nacional de Transplantes. Tá? Já para a gente ir se ambientando, veja que aqui a gente fala em disponibilização. Então, veja, o banco captou, ele avaliou, preservou, aí ele disponibiliza para o núcleo de distribuição, e o núcleo de distribuição é que vai fazer tanto a distribuição do tecido quanto a oferta. São etapas diferentes. Tá? A distribuição é quando eu gero a lista de receptores. Isso é distribuição. E aí a oferta é quando eu pego essa córnea administrativamente e envio a documentação dela para o centro transplantador, para ele, aqui eu posso colocar a oferta, ó, distribuição e oferta, tá? Para o centro transplantador. E aí o centro transplantador vai dizer se aceita ou se recusa. Tá? Mais ou menos no ano de 2013, no Distrito Federal, o tempo médio para uma pessoa ser transplantada era de 28 dias. Tá? Então, por exemplo, eu me inscrevi hoje, eu tinha, certamente, dentro de 30 dias aí eu teria transplantado. Tá? Era uma média de 28 dias. E teve um êxodo de pessoas de outros estados migrando para a lista de transplante de córnea do Distrito Federal. O fato é que, em 2024, isso foi para quase 2 anos. Tá? Tanto é que, percebendo esse problema, a gente tem ações no planejamento distrital de saúde, que é o planejamento estratégico, né, da saúde, do quadriênio 24-27, e na programação anual de saúde, que aí sim é o plano de ação anual, metas definidas para a gente reverter esse processo, reverter esse problema. Tá? O Distrito Federal tem uma série de centros transplantadores credenciados. Esses centros transplantadores têm as equipes que fazem transplante de córnea. A relação dessas equipes está no InfoSaúde, que é uma base de dados para a gente. Tá? E aí, então, nesse contexto em que o BOT capta, o NDOT distribui, as equipes aceitam parte dessas córneas e fazem os transplantes, né? Então, o transplante de córnea no Distrito Federal está rodando, né? A gente considera importante analisar, né, conhecer o porquê esses tecidos são recusados. Por quê? Quando a gente conhece essa causa, a gente pode definir plano de ação. Porque, às vezes, se eu não conheço a causa, eu posso falar assim, o problema está no banco de olhos. E vou lá em cima do banco de olhos. Mas não é o banco, né? Então, pode ser que o problema esteja no centro transplantador? Não sei, né? Então, a gente precisa olhar para isso e investigar. Tá? Perguntas? Microfone, por favor. Não, professor. Não? Tá bom. Pessoal, vocês já elegeram um representante de sala? Não. Não?
Então já vão pensando aí, tá? Precisamos. Precisaremos dessa alma. Então vamos para o cenário 2. Para que ocorra a doação de órgãos, né? E no Brasil a gente tem doação de órgãos em morte encefálica, somente por enquanto. O diagnóstico, né, de morte encefálica ele é um processo, né? Tem regras do Conselho Federal de Medicina para que se possa determinar o diagnóstico de morte encefálica. Do ponto de vista administrativo, a morte encefálica ela é de notificação compulsória, tá? Ela não é só para doação de órgãos. O diagnóstico de morte encefálica ele é um direito do paciente, né? Porque a morte encefálica é óbito. Não sei se vocês sabem, mas se eu vou usar um exemplo absurdo aqui de data, tá? De tempo, assim, é só exemplo mesmo. E o exagero é proposital. Imaginem que eu morra hoje, tenho diagnóstico de morte cerebral, morte encefálica determinado agora, às 19h56 do dia 20/2. Se eu permanecer nos aparelhos por mais um ano, o que nem acontece, nem é possível, e do ponto de vista legal também, nem é possível que isso seja mantido, porque se eu já estou em morte encefálica, eu estou em óbito, né? Então, digamos que os aparelhos são desligados daqui a um ano. O atestado de óbito sai de hoje, 20/2/2025, às 19h56. Tá? Então, o diagnóstico é um direito do paciente, ele não é para doação de órgãos. Acontece que, para doar órgãos, tem que estar morto. Então, aí o processo, né, o sistema se vale do diagnóstico de morte encefálica para poder entrevistar a família e aí, assim, começar todos os procedimentos necessários. Tem estudos que determinam o padrão ouro, assim, entre a abertura do protocolo de investigação de morte encefálica e a determinação do diagnóstico, isso deve ocorrer em X tempo, tá? Então, o que a gente quer é conhecer no Distrito Federal o quanto hoje está esse tempo. Então, qual é a eficiência, né, das equipes, assim, entre abrir um protocolo e concluí-lo, né? A gente não quer aqui falar do desfecho, se doou, se não doou, não é esse o processo da nossa investigação aqui. A gente quer ver, do ponto de vista de gestão, qual é esse tempo em que o diagnóstico é determinado, e aí a gente vai fazer algumas análises administrativas, por exemplo, de custo, algumas outras coisas que a gente precisa para a gestão. Tá? Dúvidas? Não. Não? Mabel, eu vou passar aqui para você, então, a hora que for para subir, você vai falando aí, tá bom? Uhum. Tô aí. Pode? Pode. Então, vamos lá. O cenário 3, ele vai puxar um pouquinho para a questão da gestão, de maneira geral, e especificamente para a gestão de pessoas, tá? E ele traz o seguinte: considerando as atribuições do Banco de Órgãos e Tecidos, constantes no decreto do GDF, né? E também considerando as metas definidas no Plano Distrital de Saúde, quais são as habilidades e competências necessárias para atuar no BOT? E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que os profissionais que entram na central de transplantes têm que ter o mesmo perfil? Os que trabalham em qualquer setor, todos têm o mesmo perfil? Definitivamente não, né? É a mesma coisa de eu falar que o enfermeiro da atenção primária tem o mesmo perfil que o enfermeiro da atenção hospitalar, né? São completamente diferentes. Então, a ideia é que aqui a gente possa entender e aprofundar um pouquinho esse mapeamento de perfil. Quais são as competências técnicas, quais são as competências comportamentais envolvidas para que eu tenha um profissional mais assertivo. Então, o cenário, ele traz essa questão como um problema de fato. Deu para entender? Ótimo. Quem é gestor aqui? Ninguém? Jaqueline está começando na gestão, né, Jaqueline?
Vou falar em horas que é para aparecer mais tempo, né? Mas assim, comecei na segunda-feira, então vou aprender. Já vai sentindo os dramas da gestão, tem muito a ver com perfil, viu? A Exatamente. gente Mas entendeu assim, o perfil certo. sim, mas a gente já trabalha com gestão de pessoas, perfil de equipe, tudo isso a gente já trabalhava um pouquinho antes. Perfeito. Jaqueline, e fala em horas sem ser só em hora úteis, tá? Considera as 24 horas. Isso, exatamente. O peso é maior. Perfeito. E o Posso cenário passar, então? 4, pode? Tá. E o cenário 4, ele vai trazer exatamente a mesma questão, mas ele puxa um pouquinho para o NOPO, né? Que é o Núcleo de Organização e Procura de Órgãos. Então, a ideia aqui é o quê? O problema, ele traz... o cerne da questão é o mesmo, mas ele traz um perfil diferente, porque são áreas diferentes. Eu vou entender que quando eu estou ali fazendo, né, um trabalho no banco de olhos, eu tenho o mesmo perfil e habilidade necessária que eu tenho no NOP? Tem divergências nesses perfis? Os cenários das pessoas são divergentes? O que a gente tem de competência que é diferente, tanto técnica quanto comportamental? Então, esses problemas a gente consegue aprofundar em vários âmbitos aqui para chegar depois no tema, né? A gente tem toda uma sequência para isso, a gente tem toda uma construção. Eu sei que sempre que a gente fala do TCC, quando a gente está na pós, né, é sempre um motivo de frio na barriga, né? Fica todo mundo preocupado com o TCC, mas tem toda uma metodologia importante aqui para vocês seguirem. E o cenário é o início só, é só uma espécie de problema aqui colocado, né? Um cenário colocado dentro de um contexto, para que depois, dentro do grupo, vocês possam aprofundar e definir de fato qual caminho vocês vão percorrer para depois aprofundar o TCC, tá bem? Alguma dúvida aqui? Deu para entender? Ok. E aí, Paulo, facilitou ou dificultou saber os temas? Facilitou, mas acho que na hora da busca é mais difícil, mas facilitou. Que bom. Tá. Então, eu vou projetar agora o plano, só para a gente ver o cronograma. Tá? Professor, Então, ele já... Oi? desculpa a pergunta, acho que é uma pergunta até mais leiga, assim, acho que os meninos têm mais essa vivência, porque apesar de eu trabalhar no Instituto de Transplante, eu trabalho mais na parte de controle de infecção. No momento que você fala em relação à notificação, né, da morte encefálica ali, você fala da notificação especificamente, que a gente abre aquela ficha de notificação, que a gente precisa ter os prazos de ser notificação imediata ou é outra abordagem que você quando se refere à questão da notificação? Não, a legislação brasileira, tanto o arcabouço normativo, né, quanto o arcabouço legal, eles definem que o diagnóstico de morte encefálica ele tem que ser imediatamente, compulsoriamente notificado à Central Estadual de Transplantes. Entendi. E vamos combinar de não precisar pedir desculpas quando a gente for fazer pergunta, porque a gente está aqui para isso, né? Esse é o nosso espaço, tá? Então, o que é uma dúvida para mim pode ser muito óbvio para o outro, mas esse é o nosso espaço. Combinado? Então, alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Senão eu engato a quarta aqui, a quinta e vou, tá? Projetando aqui os documentos e... Peraí, só um segundinho. Acreditem se quiser, mas eu esqueci de abrir o plano de ensino do módulo 3. Mas já está aberto aqui. Vamos lá. Aí. Apareceu? Apareceu. Então vamos lá. Isso aqui já está lá no ambiente virtual de aprendizagem para vocês, tá? Eu vou só para a gente passar aqui, ó. Então hoje, né? A gente está aqui na apresentação do plano de ensino, é o que a gente já falou, as equipes estão compostas. A gente acabou de falar dos cenários problemáticos aqui, tá? E aí, o que a gente tem? Dia 18/3 e no dia 20/3, a gente tem aulas síncronas,
tá? E a gente vai fazer o processo de orientação para a definição do problema, a redação do problema de gestão, nos 2 dias, tá? Então, a gente dedicou aí uma carga horária maior para a definição do problema, porque ele é o cerne, tá? Alguns dias depois, pessoal, tem alguém que está com o áudio ligado e está fazendo um barulho meio forte aqui. Se puder desligar, por favor, eu agradeço. Aí, uns dias depois, no começo de abril, a gente vai fazer o mesmo processo de orientação com a definição e redação dos objetivos, tanto o geral quanto os específicos. Em seguida, lá no mês 5, vocês vão fazer a primeira entrega, que aqui, ó, a entrega ela é assíncrona, a gente vai abrir um link lá, um espaço no ambiente virtual para vocês postarem o trabalho de vocês. Então, vocês vão já entregar no formato de artigo, tá? Então, vocês pegam lá a formatação da revista e já começa a construir, tá? Porque cada etapa dessa é uma construção. Então, é cumulativo. A gente vai lapidando, a gente vai discutindo, mas vocês já vão construindo ali o arquivo. E aí vocês vão entregar, então, no primeira entrega, o problema de gestão, objetivos geral e específicos. Em seguida, a gente começa a redação, por exemplo, vamos definido o problema, definido o objetivo, né? Vamos começar a pensar em título, tá? Existem regras para título. Eu não posso escrever do jeito que eu quero. E também, cada revista tem a quantidade de palavras que pode escrever no título. Então, para escrever um título, existe uma regra metodológica. E a gente tem que, além de ter a regra metodológica, enquadrar o contexto do nosso trabalho na regra metodológica e na quantidade de palavras que a revista permite pro título, né? E também a introdução. E aí também tem as regras para escrever a introdução, né? Em seguida, aí lá no mês 8, a gente começa as orientações, né, de redação do método, tá? E aí vem em seguida, veja que sempre depois da orientação, vocês têm em torno aí de 1 mês para elaborar, né, para poder estudar, pesquisar, enfim. E aí vocês fazem a entrega 2. Então, do título provisório, a introdução e o método. Aí, em seguida, a gente vem com a orientação de redação de resultados e discussão, porque nisso tudo, gente, quando eu falo de orientação, vocês já estão elaborando, tá? Vocês não vão estar parados, né? Então, a redação de resultado e discussão, depois a redação da conclusão, aí vocês vão fazer a entrega 3, que é uma entrega parcial, né? Mas já trabalho final, assim, para que a gente possa fazer a avaliação criteriosa, porque aqui já é pré-banca, né? Aí no mês 12, a gente faz 2 reuniões de orientação, já também para dizer assim, ó, na entrega 3 tinha isso, cabe melhoria, não cabe, fiquei com dúvida, né? A gente esclarece ali, e aí do mês 12 ao dia 10 do 2, vocês têm o tempo para fazer a redação final do artigo e preparar a apresentação da banca, né? E apresentar para a banca, tá? Essa apresentação da banca, eu deixo como sugestão para vocês irem pensando já. Acho que seria muito legal se ela acontecesse presencialmente, né? Mas também dá para ser de uma forma online síncrona, fica aí só a sugestão para a gente ir pensando, tá? Uma coisa importante, controle de frequência, né? Então, a gente controla, por exemplo, nas aulas síncronas, como a gente está agora, o próprio Google Meet, ele emite um relatório em que tem o tempo de conexão de cada pessoa, né? E isso é uma coisa que a gente leva muito a sério, porque a gente está aqui num processo de ensino-aprendizagem voluntário, um processo ativo, né? Numa área muito nevrálgica, que tem um campo de atuação gigantesco no Brasil e em Brasília, né? Tem carência de profissionais com essa formação que a gente está aqui junto agora, construindo, tá? Então,
a gente leva a sério isso aqui. Tá? Aí aqui as fórmulas de cálculo, que eu já falei, e aqui, pessoal, tá o critério da banca, tá? Que é, a banca, ela tem uma avaliação do orientador, aí estão aqui os critérios que serão avaliados, então a gente já torna isso público também, para que vocês saibam o que cada aluno, né, deve se empenhar ali para mostrar durante o desenvolvimento do trabalho. Tá? Depois vem a avaliação da banca, que aí sim pelo avaliador interno e pelo avaliador externo. Aí também tem aqui os conteúdos. E por fim, a apresentação escrita, né? E também o que consta aqui, que será avaliado. Então, isso é um processo bem transparente, não tem surpresa, ninguém vai poder alegar depois, não me falaram, eu não vi, eu não conhecia. Tá na plataforma, tá aqui, né? Então tá tudo certinho. E, por exemplo, vocês apresentam, deixa eu só voltar aqui rapidinho, ó, dia 10 e 12 de fevereiro. Aí nós, enquanto docentes, né, orientadores, a gente tem até o dia 19/2 para divulgar a nota para vocês e aí entregar as notas lá para o coordenador do curso, que é Carrasco, até, brincadeira, até aí os docentes, né, entregar as notas na coordenação do curso, oficializar com o critério de aprovação, ou se tem pendência, estabelecer um prazo para que vocês corrijam pendência, se ocorrer, né, e é isso, tá? Aí tem aqui as referências, vários desses livros que estão aqui, eles já estão lá no ambiente virtual de aprendizagem. Eu destaco para vocês este livro aqui, o primeiro, tá? Porque ele é da administração. Então, ele dá um caminho muito bom sobre redação de problema, sobre a justificativa do problema, tá? E a gente colocou também livros de gestão de pessoas, livros sobre a teoria da administração, né? Para falar sobre sistema, tá? Então, vocês podem fazer buscas no Google Acadêmico, enfim, mas aí nós também, tanto eu quanto a Mabel, a gente vai estar dando suporte para vocês não vão caminhar sozinho nisso. O que eu quero dizer é que com essa referência aqui, para as questões metodológicas, vocês estão amparados com isso que tem aqui, tá? E aí as questões específicas da área, a gente vai estar acompanhando vocês, orientando vocês a fazer buscas, né? E a gente vai estar conduzindo, enfim, colaborando com vocês também. Posso sair daqui ou vocês querem fazer perguntas que eu precise ir na página para responder para vocês? Pode sair por mim, tá suave. Tá tranquilo. Ok. Combinações. Deixa claro assim para vocês que o processo de orientação, ele é de orientação, né? Então, nós, orientadores, a gente não vai fazer por vocês, porque tem aluno que confunde isso, tá? Então, aí é uma questão... eu sou psicólogo, a Mabel é psicóloga, a Karen, eu acho que falou que estava estudando psicologia. Então, por este ambiente terapêutico, a gente já quer desabafar, a gente já quer, né? Para que não se confunda esse papel. Tá? A gente, de acordo aí com os grupos, então, por exemplo, a gente pode criar grupos de WhatsApp, tá? Para a gente ir trocando informações. Sempre faço a ressalva de grupo de WhatsApp, porque às vezes tem quem escreve, quer que responde na hora, e a gente também tem vida do lado de cá, né? Então, o tempo de quem escreve é diferente do tempo de quem responde. Para mim, mensagem nunca é urgente. Mensagem nunca vai estar na minha prioridade de urgência. Tá? Sou super acessível no WhatsApp, gosto de ser assim. Mas, quando eu estou no meu trabalho, não dá para eu ficar no WhatsApp. Né? Então, tanto é que no meu perfil lá no WhatsApp está assim, se for urgente, ligue. Né? Porque senão a mensagem a gente vai ver quando der, tá?
Então, só essa observação. Mabel, você quer fazer alguma observação sobre isso? Tudo certo, espero que vocês tenham compreendido. Como eu falei, a gente sabe que, né, sempre gera essa preocupação ao longo do ano, mas eu acho que o módulo está bem desenhado. Vocês têm um acompanhamento mensal, às vezes mais de uma aula no mesmo mês, para que vocês possam estar bem próximos da gente, a gente possa discutir tudo com bastante cuidado, com bastante detalhe. Então, é uma orientação presente, né? Não é uma orientação solta, é uma orientação de fato ali com bastante método, com bastante presença. Então, acho que deu para perceber pelo cronograma, dá para a gente ir construindo parte a parte, é só vocês seguirem aí, a minha maior sugestão é se organizem. Eu vi, inclusive, aqui, é uma dica que eu dou sempre que eu começo a dar aula no início do curso, vocês estão no início do curso, né? E eu já vi que alguns aqui já estão com esse tipo de organização. Gente, parece brincadeira, mas é uma coisinha simples. Ter o espaço preservado que você vai assistir a aula faz toda a diferença. É claro que, eventualmente, a gente está ali, né, em trânsito, precisa, às vezes, estar num dia, assim, que você está correndo, está no celular, mas você tem um espaço reservado ali, uma mesa, uma cadeira, um lugar para você parar e se dedicar, faz toda a diferença. Esse investimento é em vocês. Então, assim, é uma oportunidade ímpar, né, numa escola maravilhosa, super reconhecida aí nacionalmente, com um professor coordenador de muita qualidade. Então, aproveitem e tentem preservar esse espaço mesmo, assim, de ter esse local. E essa câmera aberta, eu já fiquei feliz de ver vocês com a câmera aberta, porque vocês não sabem como é solitário para o professor dar aula com as câmeras fechadas. É terrível, a gente parece que está falando assim com, enfim, com nada. Então, já fiquei feliz de ver alguns aqui olhando para a gente pelo menos sente, olha no olho e vê, né? Se vocês estão entendendo, se estão com dúvida. Essa interação é fundamental. Eu, particularmente, tenho bastante disso. Acho que a aula é produtiva quando a gente consegue conversar juntos. Senão, a gente fica aqui falando e a coisa não anda. E a orientação, então, mais ainda, né? A orientação é uma troca. Para ter orientação, tem que ter um conteúdo vindo para a gente poder orientar. Então, essa troca é fundamental. E a gente está aqui para tornar esse processo ainda mais fácil. Tá bom? Vamos para os detalhes sórdidos dessa relação. Que é o seguinte: para desenvolver esse trabalho, a gente vai precisar submeter os projetos à Plataforma Brasil, tá? Ao Comitê de Ética. Por quê? Embora, quer dizer, não sei, né? Eu ia falar assim, talvez a gente não faça pesquisa com seres humanos, e aí a gente tem que submeter, né, a se adequar à resolução 466, mas tem a 510, que é a resolução que estabelece os critérios para pesquisa em ciências sociais, né? Então, e além disso, tem as regras do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Saúde, que é na FEPEX, que, enfim, reunindo isso, essas três coisas que eu mencionei, a gente tem a obrigatoriedade, como vai ser a pesquisa ser feita num setor, em 2 setores, então precisa ter o termo de coparticipação, né, que aí é a instituição dizendo, autorizo que você estude aqui, e para submeter à Plataforma Brasil, a gente precisa desse documento, tá? E para a gente pedir o documento, a gente precisa pôr no documento o problema, o objetivo da pesquisa, né, uma breve introdução. Então, tem um critério, assim, não é pôr um documento e, né, a gente tem uma regra, tem um mínimo ali a ser apresentado. Então, o que eu quero dizer? Bom, congelo essa informação do CEP. Uma outra coisa é que em novembro, acho que é novembro, se não for novembro, é outubro, vai ter o Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, tá? E as inscrições dos trabalhos é até junho, acho que 25 de junho. Tá? Então, se vocês correrem, e aí o correr que eu digo não é desesperar não, mas assim, talvez essa etapa que está no cronograma aqui, de mês em mês, se vocês falarem, não, quero levar o trabalho para o Congresso, a gente pode fazer um intensivão com aquele grupo específico, e mesmo que a gente não escreva os resultados, o trabalho prontinho, dá para a gente levar uma prévia do trabalho para o Congresso. Tá? Eu acho que seria muito legal.
A turma 1, nós levamos 14 trabalhos para o Congresso, sabe? E aí, assim, foram trabalhos legais que a gente foi selecionado tanto para fazer exposição oral, apresentar mesmo no Congresso, quanto de apresentação em sessão pôster. Foi muito legal, tá? E, gente, não sei se vocês sabem, esse curso, e aí eu fico orgulhoso mesmo, tá? Estufo o peito aqui para falar, a gente é o único curso de formação de gestores para o sistema de transplantes, tá? Com essa visão administrativa, com essa pegada administrativa que a gente tem, tá? Então, foi um diferencial no Congresso, porque a gente começou a falar de transplantes na linha da administração, e não tinham trabalhos nessa pegada. Todo mundo falava da assistência. Tanto é que no próprio Congresso a gente não tem módulo de gestão. Entendeu? É tudo módulo de assistência, transplante disso, transplante daquilo. Então, a gestão e a doação é meio que renegada no Congresso, sabe? Então, a gente vem nessa linha aí, a gente é inovador, a gente está na linha de frente aí com isso, tá? E vocês têm essa oportunidade também de se destacarem, né, nessa linha e ajudar a construir essa história, né, na gestão, falando do transplante. E uma outra coisa, e aí agora, gente, eu adoro fazer brincadeira, assim, algumas até irônicas, tá? Então, por favor, colocam as aspas aí, e também se sintam à vontade para fazer. Eu ia dizer assim, vocês não contam para ninguém não, tá? Se vocês falarem que eu falei, eu vou falar que é mentira. Mas a gente está organizando, eu tenho reunião terça-feira que vem, então um processo já encaminhado. A gente vai criar, institucionalizar aqui o Simpósio Brasiliense de Gestão do Sistema de Transplantes, tá? Para que ele seja anual, né? A gente está nascendo como simpósio, mas a ideia é migrar para um congresso, né, de gestão, para que a gente convide o Brasil a trazer trabalhos de gestão do sistema de transplantes e que a gente seja um polo de discussão, um polo crítico da gestão do sistema de transplantes, né? E lá em 2019, quando a gente fez a proposta da criação desse curso, tudo, então um dos objetivos foi da gente tornar o Distrito Federal um polo formador, né, de gestores e de recursos humanos, assim, de profissionais para o sistema de transplantes do Brasil, né? Nosso, né, distrital e do Brasil, né? Então, trazendo essas 3 informações, tem mais uma que é o seguinte: vocês vão ter, no módulo 3, ele é específico sobre metodologia científica e é o método de elaboração de projeto de gestão. Mas aí é uma coisa teórica mesmo. Vejam que aqui vocês vão estar na prática, né? E aqui, para o TCC, vocês vão utilizar conhecimento dos 5 módulos, tá? E lá no módulo 3, vocês vão ver coisas que vocês já viram, tá? De metodologia científica, uma pesquisa quali, uma pesquisa quanti. A gente vai falar de pesquisa descritiva, de pesquisa explicativa, porque muitos dos nossos trabalhos acabam sendo explicativos, e aí vocês vão entender o porquê quando vocês forem estudar. O fato é que agora a gente precisa estabelecer um cronograma que é para além daquilo que está ali exposto, para que a gente corra, né? Caminhe para elaborar o projetinho de pesquisa. E aí eu convido vocês a entrarem na página da FEPEX, tá? Lá na página da FEPEX, quando vocês entram, ela tem um monte de abinha, as abas. Aí você vai lá em Comitê de Ética. No Comitê de Ética tem lá o que precisa para submeter o projeto. Tem lá o modelo de projeto, já está preenchido. Tem só os campos que vocês precisam preencher, tá? Mas esse preenchimento, vocês precisam se reunir conosco, os orientadores, antes, e a gente vai caminhar nisso com vocês, tá? Então, para além do que está ali, nas datas do nosso cronograma do módulo 6, a gente pode caminhar trocando mensagem, enfim, e-mail, e a gente vai caminhando para que vocês, ao chegar, talvez, na data da apresentação, vocês já estejam com isso preenchido, já estejam com isso pronto. Não precisa esperar chegar lá, né?
para estabelecer isso. Deu para entender? Tá? E normalmente, gente, quando a gente submete um trabalho, um projeto ao comitê de ética, eles se reúnem mensalmente. Então, assim, se eu submeti em janeiro, eles vão ver em fevereiro. Considere que eles vão devolver o projeto, tá? Sempre devolve para alguma retificação. Aí a gente submete de novo, eles vão ver. Então, pode por aí 3 meses para o projeto ser aprovado no comitê de ética. Significa que isso vai ficar parado? Claro que não. Porque o projeto no comitê de ética, a gente só não pode coletar dados. Mas ir caminhando na parte teórica do projeto, a gente pode. Então, não é tempo perdido. Então, se a gente antecipa as outras partes, as outras etapas, CEP liberou, bora coletar dados, né? Porque os nossos dados a gente vai precisar usar dados da central de transplantes, que não são dados de domínio público, são dados públicos, mas reservados. Tá? Porque o domínio público é quando está lá na internet, como consta ali no cenário para vocês. As equipes transplantadoras estão disponíveis no InfoSaúde, aquilo é domínio público, eu não preciso do comitê de ética para publicar os dados que estão ali. Mas os dados que são sensíveis, eles são públicos, mas eles não estão postados. Tá? Então, a gente precisa da aprovação do comitê. Tá? E aí, o que eu falei dos congressos, do congresso e do simpósio, é que aquele grupo que quiser, a gente tenta antecipar, ver o que consegue fazer para a gente poder que vocês apresentem os trabalhos nos congressos, no congresso e no simpósio. Mas aí é uma decisão de vocês. Tá? Acho que era isso. Anabelle, alguém dos alunos? E finalmente, então. Oi, Pamela. Desculpa. Quando a gente vai fazer o TCC, né? Ele é individual? É porque a gente vai se dividir em grupo do problema, aí eu fiquei um pouco em dúvida. Não, as equipes, Pamela, que o professor Josélio lá dividiu vocês, aquela equipe vai trabalhar junto o curso inteiro. No módulo 1, que tem as atividades do módulo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e neste módulo que é o 6. Aí o TCC vocês vão elaborar junto. Entendi. Tá? Mas aí é aquilo que eu falei lá na apresentação dos critérios. Embora seja em equipe, a avaliação é individual também. Beleza. Tá? Para que ninguém... Não que isso vai acontecer nessa turma, tá? Mas sempre tem aquele que dá uma folgadinha, né? E então a avaliação ela é individual também. Beleza. Obrigada. Olha só. Vejamos. Com aquela divisão que o professor Josélio passou. Eu vou projetar ela aqui, tá? Para a gente ver junto. Peraí. Se eu conseguir, né? Foi? Foi. Tá. Então, vamos lá. Grupo 1, Kaique, Caroline e Pamela. 2, Kelly, Paulo e Aline. 3, Jaqueline, Bárbara e Luiz. O 4 é o Newton, Leandro, Lohane e Karen. Vamos para o sorteio dos cenários ou vocês querem escolher? E se não houver conflito, está definido? Abram um coraçãozinho aí. Tô achando que é sorteio, hein? Sorteio? Acho que eles estão Sorteio, deixando a sorte chegar para ver o que vai se desenvolver aí, né? Todo mundo concorda? Sorteio, ótimo. Tá chegando uma fumacinha aqui no meu computador, viu? Acho que vamos no sorteio, né, gente? Tá, pessoal, eu só vou pedir então a ajuda de vocês para eu poder projetar o sorteador aqui para a gente fazer. Vocês receberam isso aqui no WhatsApp, então, que o Josélio mandou, certo? Enviou?
Então tá. Então eu vou tirar isso aqui e a gente... Peraí. Eu estou abrindo... Vocês estão me ouvindo? Eu estou abrindo aqui Estamos. o site do sorteador, tá? Só um segundinho. Vai aparecer propaganda, tá, gente? Faz parte. Enquanto o Anderson vai abrindo, deixa eu só fazer uma confirmação. Grupo 1, Kaique, Caroline e Pamela. Os 3 estão aqui? Sim. Kaique, ok. Pamela, Sim. ok. Já fez Caroline, até um grupo. Já. Sim. ótimo. Grupo 2, Kelly, Paulo e Aline. Sim. Aline, Kelly. Sim, Paulo tá aí? tô. Também ok. Perfeito. Tá. Grupo 3, Jaqueline, Bárbara e Luiz. Eu acho que eu tô alone aqui. Jaqueline, então tá faltando Bárbara e Luiz, certo? É. Ok. Grupo 4, Newton, Leandro, Lohane e Karen. Acho que só tem eu. Karen tá O aqui. Newton e o Leandro não estão. Isso. Lohane estava no início, não sei se ainda tá. Estou. Pronto. Então, Lohane e Karen estão aqui. Perfeito. Ok. Temos um representante de cada. Pessoal, então... Ai, Mabelle, desculpa. Acabou, é isso. Coloca aí de 1 a 4 e vamos nessa. Ó, então vamos lá. A gente vai sortear agora o número do grupo. E os cenários a gente vai na ordem. Cenário 1, cenário 2, cenário 3 e cenário 4. Então a gente sorteia agora o número do grupo que vai ficar com o cenário 1, ok? Então, grupo 4, cenário 1. Equipe da Newton, auditoria. Leandro, Lohane e Karen. Equipe da auditoria, tá aí o sorteio. Tudo bem, aprovado, pode ir. Ô, gente, peraí. Sortear sem repetir o resultado. Então, agora a gente vai sortear a equipe que vai ficar com o cenário 2. Grupo 3. Então, equipe 3, cenário 2. Jaqueline, Bárbara e Luiz. Grupo, cenário 3, a gente vai ver agora qual grupo vai ficar com o cenário 3. Grupo 1. E, consequentemente, o grupo 2 fica com o cenário 4. Equipe de auditoria, comprovado. Posso fechar aqui? Sim. Vamos então só fazer uma confirmação. Cenário 1, equipe 4. Cenário 2, equipe 3. Cenário 3, equipe 1. Cenário 4, equipe 2. Confere? Confere. Confere. Perfeito. Agora, os orientadores. Você anuncia, Mabelle? Quer que eu anuncie ou você anuncia? Não, vai lá. Eu vou aqui no... Vamos lá. Equipe 1 e 2. Levantem as mãozinhas. Perfeito. O orientador da equipe 1 e 2 é o professor Anderson, ok? Não. Ah, não, perdão. Cenário- Cenário 1 e 2, perdão. Não vou Isso. mudar. Equipe 1 e 2, vocês estão comigo. Aham. Ai, que Equipe bom. 1 e 2. Esta professora que vos fala, Mabelle, estarão comigo. E equipe 3 e 4, levantem a mão.
Lohane está sozinha aqui, Karen, pronto. Professor Anderson. Perfeito. Equipe 1 e 2 comigo, equipe 3 e 4 com o professor Anderson. Mabel, você quer passar aí as suas orientações para vocês iniciarem os trabalhos? Eu quero que vocês criem um grupinho e alguém me procure, eu me coloque nesse grupo. Como vocês acharem melhor. A gente pode definir, gente, geralmente o que eu faço? Ou uma pessoa fica em contato comigo e vai passando as informações, ou se vocês preferirem, vocês criam um grupo com as 3 pessoas e me colocam, como vocês acharem melhor. Geralmente, uma pessoa fica em contato, que é mais fácil para fazer essa informação geral. E aí fica a critério de vocês. Eu vou deixar meu telefone aqui e vou pedir para vocês definirem como vocês acham melhor, e aí vocês me mandam mensagem, tá? E aí a gente começa a já conversar um pouquinho para a nossa primeira missão. E já é no próximo mês a discussão, certo? E eu coloquei meu telefone aí também. Se vocês quiserem criar um cenário, o grupo no WhatsApp, né? Cenário 1, e aí o outro grupo, cenário 2, e a gente põe lá. E a gente começa as orientações. E a gente vai se entendendo por lá. Temos um longo caminho pela frente, caminho bom, caminho cheio de desafios e o mais importante, de muito aprendizado, né? O bom do TCC é que a gente sai renovado, cheio de novos conhecimentos. E, pessoal, não tenham dúvida, tá? Que esses 4 projetos, eles são fundamentais para os projetos que a Central de Transplantes está conduzindo, para o processo de revisão do próprio planejamento, né, da estrutura da Central de Transplantes que a gente está fazendo. Então, assim, o que vocês produzirem, de fato, será utilizado, tá? E mencionado como tal, viu? Não vai ser um trabalho, assim, de prateleira, sabe? Ah, fiz, obtive o título e tá lá, né? Kelly levantou a mão? Você tem alguma dúvida, Kelly? Não, acho que foi naquela hora que pediu para levantar a mão, e foi só Perfeito. isso, tá bom? Tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Não? Ok. Pessoal, então, assim, a gente tem por hábito fazer o intervalo, e sempre é em torno desse horário, tá? Por volta de 8h30, 8h40, a gente dá aí 10, 15 minutos, tá? Hoje, de minha parte e de conteúdo, assim, que a gente tinha para trazer, né, Mabel? Eu acho que a gente contemplou tudo, né, do que a gente definiu, e o necessário para começar. Então, de minha parte, a gente pode encerrar aqui, mas antes disso, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser perguntar, enfim, a gente vai seguir e encerra depois. Então, a palavra é de vocês, tá? E antes disso, eu só queria dar uma sugestão. Paulo, só desliga seu áudio para a gente, por gentileza. Para já sugerir que vocês acessem a página da FEPEX, vai lá na aba do Comitê de Ética em Pesquisa e dá uma lida ali o que precisa. Está muito didático, tá, gente? Tem, assim, documentos, como submeter um projeto, tá? E aí se interam, né, desse assunto, e o documento com a Central de Transplantes, tanto eu quanto a Mabel, a gente vai assessorar vocês, e aí eu posso me responsabilizar por conduzir a documentação dos 4 projetos, né, como eu estou dentro da Central de Transplantes, então, e evidentemente que para apresentar esses projetos, eles já foram alinhados com a diretoria da Central de Transplantes, então ela está de acordo, né, então, assim, a gente já tem o ok para fazer os estudos, mas agora a gente precisa formalizar, tá? Então a palavra é com vocês, está com vocês.
Gente, não é o silêncio que está acontecendo, Não. Bom, eu acho que, na verdade, eu não estou com dúvida no momento, mas eu sei que vai aparecer várias ao longo do tempo, assim. Eu acho que é só uma introdução mesmo, né, do que vai acontecendo durante esse ano. Então, acho que as dúvidas vão realmente aparecer quando a gente começar a pesquisar e a entender realmente tudo, assim, né? E o problema também, né? O meu cenário 1, então eu tenho preciso ler melhor e tudo, até porque eu sou muito mais do transplante de medula óssea do que os transplantes em gerais. Então eu tenho que estudar bastante sobre isso para poder ter mais propriedade, assim, para perguntar também, né? Ô, Karen, e vou pegar da sua fala, que enquanto você falava, me deu um start aqui, que é o seguinte. Vocês podem estar pensando. Aí eu vou pegar a fala da Karen, tá? Ah, eu trabalho com medula óssea. Qual que é o teu cenário, Karen? É o 1? É um. Tá. Então, a Karen, o que o cenário 1, né? Eu vou ver a questão do banco de olhos, né? O que isso tem a ver com o meu trabalho, que é medula óssea? Pode ser, primeiro que é um aprendizado, né? Mas o objeto de análise, que é córnea, não é da sua atuação, mas ela vai estar ampliando a sua visão, o seu entendimento do sistema. Sim. Só que as ferramentas que você vai utilizar para identificar problema, caracterizar o problema, classificar esse problema, estabelecer relação de causa e efeito, você faz isso com qualquer assunto. Vai ser com a medula óssea, vai ser com a gestão de pessoas, entende? Então, é aí que está o cerne da coisa. Sim. Tá? A prática que vocês vão fazer no TCC, depois o método você aplica em qualquer coisa. Com certeza. Inclusive nos problemas domésticos. E aí, Karen, eu quero complementar também que eu acho que o bacana do sorteio é que o desconforto coloca a gente num lugar de crescimento, né? Quando a gente fica vulnerável, assim, de não escolher aquele assunto, aquele tema que a gente tem maior afinidade, que eu já conheço bastante, ele coloca a gente num desafio. Então, isso faz a gente aprender de uma maneira diferente. Isso é muito bacana. Certamente no próximo ano, no início do próximo ano, vocês vão estar com uma cabecinha bem diferente, com outro olhar, tanto para a gestão de transplantes quanto para o SUS como um todo, né? Mais alguém com alguma dúvida? Não? Não, só assim, só para compartilhar, como eu não tenho muita experiência com pesquisa, né? Como eu falei, não tive uma experiência, eu tenho certeza que vai ser um aprendizado bem grande para mim e vou com certeza aplicar na minha prática, assim, sabe? Então, acho que vai ser muito construtivo, com certeza. E aprender, né? Sem medo. Jaqueline, você começou a falar, eu achei que você fosse falar assim, nas minhas 48 horas de gestão. Eu acabei não comentando com vocês que eu também sou responsável pela área de pesquisa da secretaria hoje, né? A gente tem um comitê de ética na FEPEX, mas as pesquisas passam pela área e fica dentro da minha coordenação. Gente, a pesquisa é fundamental. Quando a gente fala de sustentabilidade da informação, perpetuar conhecimento é através da pesquisa. Então, a gente pena muito em muitos processos porque não tem escrito, não tem perpetuado, o processo não está ali numa pesquisa, a gente não tem acesso ao conhecimento. E a gente fica ali dando voltas e voltas quando alguém já teve acesso àquele conhecimento e escreveu sobre ele. Então, ter essa experiência com pesquisa, certamente, aquele vai ser muito bom, vai te abrir muitas portas, inclusive para aprender a pesquisar mais também, para acessar outros conhecimentos. E, pessoal, eu registro uma coisa. Eu acho que na nossa fala, talvez até agora, deu uma impressão do crescimento, né? Tipo assim, daqui do meu lugar como orientador, e aí eu incluo a Mabelle, para vocês. Vocês não têm noção o tanto que a gente aprende com vocês. Tá? Com os questionamentos, com a visão diferente, né? Então, assim, é troca aqui. Tá? Claro que a gente tem uma responsabilidade de condução, né? Enfim, mas é uma troca.
Então, eu me vejo pós-graduando também, sabe? Mais alguém? Pamela, eu só quero saber que dia que você vai apresentar seu gato ou sua gata para nós, porque eu vi que a sua parede é toda gatificada. É a Pandora, ela inclusive está ali em cima dormindo, mas ela é um pouco antipática. Entendi. Pessoal, podemos encerrar então? Acho que diante do silêncio. Mabelle, podemos? Você quer complementar? Enfim. Pessoal, então, muito obrigado. Tamo junto, vamos seguindo, vai dar certo, tá? Eu falo que a coisa pode ser trabalhosa, sobretudo quando a gente está saindo, né, da zona de conforto, tá? Mas não é difícil, é trabalhoso, né? Porque são coisas diferentes, né? Quando eu dedico atenção a uma coisa que eu não conheço, é trabalhoso, exige ali uma atenção, mas quando eu mergulho, o difícil desaparece, né? Porque eu vou compreendendo as etapas, tá? Então é nessa lógica que a gente trabalha. E assim tentar fazer o aprendizado mais suave, né? Então, e se vocês quiserem marcar reunião de orientação no parque da cidade, fazendo piquenique, essas coisas, estou super dentro, tá? Então é isso, pessoal. Se ninguém tiver mais nada a falar, a gente encerra por aqui. Todo esse conteúdo já está disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Vocês podem acessar lá. Tá bom? Então, abraços. Boa noite, bom descanso, bom estudo. Mabelle, obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, boa noite.